Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer aqui a review desses dois volumes de Vinland Saga, tá? Decidi fazer aqui direto aqui, mostrar já um pouquinho do mangá para vocês. Então vamos falar do volume 9 e 10, tá? Mostrar aqui as outras capas para vocês de cada volume, né? Sempre a capa dupla. Adorei essa capa, inclusive. E vamos lá, galera. Falar para vocês primeiro sobre o volume 9. Como sempre, aí, faça inscrição no nosso canal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar. E eu vou fazer aqui uma breve resenha sobre esse volume, tá? Sem muitos spoilers, tá? Para não estragar a leitura de vocês. Então, nesse volume aqui, eu vou ir folheando ele aqui para vocês ir vendo, tá? Enquanto a gente faz a gravação. Nesse volume aqui, o Thorfinn enfrenta Hild, tá? O que acontece aqui nesse volume aqui, né? Na verdade, acabou o outro volume com ele se deparando com essa nova personagem, essa daqui, que é a Hild. Tá? E ele enfrenta a Hild, que quer vingança pelo fato do Thorfinn ter matado a família dela um tempo atrás, né? Então, na época que o Thorfinn era subordinado das Askelad, a família, deixa eu ficar segurando aqui assim, a família dela foi morta pelo Thorfinn e pelo exército do Askelad, que chegou ali na intenção de matar o pai dela. Tá? Então, ela obriga o Thorfinn a brigar com ele, falando que envenenou a comida dos amigos e que só vai dar o antídoto para eles caso o Thorfinn brigue com ela. E o Thorfinn vira uma caça na mão dela, né? Então ela quer a vingança. Porque na época o Thorfinn falou para ela que ela era uma caça para ele. Então isso marcou muito ela e ela agora decide se vingar. O Thorfinn então enfrenta ela, né? E no decorrer aqui da história aqui, a gente acaba descobrindo um pouco sobre o passado da Hild, tá? Que vivia como uma família de camponeses. Eles eram felizes, tá? Muito felizes, e na época, então, certo dia ela foi atacada por esse exército e a família toda foi morta pelo Askelad, menos a Hild, que era uma criança, tá? E que fugiu e se tornou uma caçadora, foi treinada por um caçador muito famoso, tá? Então ela desenvolveu uma habilidade muito grande com bestas, né? Tirando flechas. Inclusive ela desenvolveu, né, um mecanismo em uma besta aqui para que ela consiga engatilhar de uma maneira fácil. Afinal ela é do sexo feminino e o sexo feminino não tem pouca força, né? A besta é um instrumento difícil de engatilhar, então ela desenvolveu um meio de engatilhar rápido, né? Uma besta. Ela se demonstra desde criança muito propensa muito boa com invenções, tá? Inventa até uma serra que não existia ali naquela época. Enfim, né? Quando a gente descobre isso, então existe um desfecho entre a luta dela com o Thorfinn, que eu não vou contar aqui o desfecho, tá? Aqui nessa parte que eu tô mostrando aqui, daqui no mangá real, dessa parte aqui das lembranças de como era a família dela, né? E o que aconteceu. Eu vou pulando aqui. E ela decide se juntar ao grupo do Thorfinn, apesar do ódio que ela sente por ele, falando que a vida dele pertence a ela e que ela vai decidir matá-lo quando necessário. Ela faz isso porque o pessoal que está junto com o Thorfinn o protege e fala que ele agora mudou e que ele não é mais aquela pessoa que ele aparentava ser. E ela decide se juntar ao grupo para avaliar isso e decidir quando ela vai ou não matar o Thorfinn, tá? Então é mais um integrante aqui que tem muito a ser explorado, tá? No grupo. É muito bom o desfecho da história dela, bem bacana, bem envolvente. Nesse volume aqui também, eu vou ir folheando aqui para vocês, é apresentado o Thorkell novamente, tá? E o Thorkell ele se mostra muito entediado com a paz, devido aos tratados que o Knut fez.
acabou as guerras e ele adora viver em guerra. Então ele está muito descontente com o estado de paz que se encontra. Nesse sentido, ele também decide que não quer mais viver em paz e fica ansiando por guerra, né? O Flock também é abordado nesse volume. Ele que foi responsável pela morte do pai do Thorfinn, né? O Torms. E o Flock, por sua vez, vê no olhar do Thorfinn, né? O Torms. E ele decide orquestrar a morte do Thorfinn também, porque ele tem medo de saber o que vai acontecer se o Thorfinn descobrir que ele foi responsável pela morte do próprio pai. Do pai do Thorfinn. Então tem esse desenrolar aqui também na história, né? E provavelmente isso vai acontecer nos próximos volumes, né? Na verdade vai, porque eu já li os outros volumes, então existe um plano para matar o Thorfinn aqui por parte do Flock. Thorfinn acaba confrontando aqui a Hild se junta a ele, né? Uma boa parte do mangá acontece dessa forma, ó, mostrando o passado da Hild, esse embate dela com o Thorfinn, enfim. E o Thorfinn acaba se confrontando com muitas pessoas do passado dele, né? Pessoas aqui que tem a ver com o passado dele. E ele acaba vendo que ele tem um certo prestígio entre o exército, tá? O exército dinamarquês. Ele tem um certo prestígio com o exército dinamarquês, que acaba oferecendo para ele uma posição de prestígio, inclusive no exército, tá? Então ele precisa escapar dessa situação. O passado dele não deixa ele quieto, né, um minuto, tá? Por mais que ele não quer mais guerrear, todos querem que ele se torne guerreiros, tá? Então ele acaba sendo abordado aqui pelo Thorkel, que quer que ele assuma essa posição, né, no exército e acabe aí se tornando, né, um comandante ali do exército. Perdão aqui pela tosse. Vamos lá então. Aí ele decide ir embora, fala que não quer a posição e vai embora, né? E o Flock envia então um conjunto de assassinos para tentar matar o Thorfinn. Tá? O Thorfinn, por sua vez, então luta contra esse exército, desarma todos eles, né? Ganha a luta e fala que quer ir embora, que não vai se juntar a eles. Enfim, aí eles pedem por favor para colaborar com outro exército que estava infiltrado nesse. E aí o Thorfinn acaba que indo junto com eles, por conta do risco que corre os amigos que estão com ele, né? E aí chegamos ao volume 10. No volume 10 de Vinland Saga se inicia um arco que é muito bacana, chamado o arco Guerra do Mar Báltico, tá? Esse arco aqui ele se estende por 2 volumes, tá? Então, o que acontece? O Knut manda um aviso para o Thorkel partir em guerra contra uma pessoa chamada Valgni, que é uma pessoa que comanda um exército que é oposição ao rei Knut. E aí o Thorkel segue em direção a essa pessoa, né? Para guerrear contra essa pessoa. E o Flock, ele tem um neto chamado Baldin, que está sendo preparado para assumir o lugar dele e ser o chefe de todo o exército, tá? E tem pessoas tentando assassinar esse neto dele para que isso não aconteça, tá? Então ele tem um guarda-costas chamado Varney, que identifica essas pessoas querendo assassiná-lo e o protege, né?
Esse Varney está em busca de um guerreiro muito forte para lutar contra ele. Ele está entediado porque ele quer lutar contra alguém muito forte. E aí o Flock decide enviar ele atrás do Thorfinn. Tá? O Thorfinn, então, ele é levado por aquele pessoal que ele segue para uma ilha, tá? Uma ilha onde quem manda na ilha é uma pessoa chamada Varney, que é um conhecido do pai do Thorfinn, e que descobre que quem matou o pai do Thorfinn foi o Flock, e fala para ele. E o Thorfinn anseia por uma certa vingança, né? Mas aí o que fazer se ele quer abandonar a violência, né? Então ele não sabe o que fazer. Nesse meio dessa discussão, o Wagner fala que ele deve vingar o pai, ele fala que não quer mais lutar, e no meio dessa discussão toda, o exército do Thorkel aparece para atacar esse lugar aqui, né? E eles estão se preparando para a guerra, e no fim, uma pessoa infiltrada, que é o Wagner, que é o guerreiro lá do começo que está entediado e é mandado pelo Thorkel para ir atrás do Thorfinn, mata esse Wagner, que é o chefe ali e amigo do pai do Thorfinn, né? Mata ele como maneira de afrontar o Thorfinn e fazer com que o Thorfinn lute contra ele. Thorfinn, que não quer lutar, fica fugindo pela floresta desse cara. Esse cara luta com uma lança, é um cara bem habilidoso. Foge pra caramba e não... Até que ele consegue aí fugir do Varney, né? Em contrapartida também o Sigurd, que é o filho do Halfdan, que está atrás da esposa, né, que o Thorfinn raptou, que é a Gudrid. Ele se alia ao exército do Thorkel e vai batalhar também, né? E na hora que o Thorkel descobre que o Wagner foi morto, né, por um capanga do Flock, ele decide marchar em guerra contra o Flock, porque o Flock pegou a presa dele, né? Então ele marcha em guerra contra o Flock. E então começa aqui uma guerra aqui de dois exércitos gigantescos, né? Thorkel fica irado, então vai em guerra contra a guerra, né? Mesmo indo contra o que o rei Knut quer. E o Flock, né, por sua vez, se prepara para essa guerra, né? Fica sabendo de uma maneira que eu já vou narrar aqui com vocês. Wagner, né, que é morto, então desencadeia esse processo de guerra. E o Gami, que matou no caso, o Wagner, e desencadeou essa ideia de guerra, tá atrás do Thorfinn para lutar com ele. O Thorfinn só foge, não quer lutar, então o Wagner decide raptar todos os amigos do Thorfinn e levar como refém para a fortaleza onde o Flock está. Tá? E ao chegar nessa fortaleza, o Flock prende o Wagner por ter desencadeado uma guerra sem necessidade, pois Thorkel agora vai se voltar contra eles, né? E eles são presos junto com os reféns. Thorkel, por sua vez, quer guerrear, não aceita nenhum tratado de paz, não quer saber, e a guerra tem início. Em meio da confusão, o Baldri, que é o garotinho, que é neto, né, do Flock, ele vai lá e deixa as pessoas que são reféns, né, no caso a Gudrid e os amigos dele, fugir por meio de uma passagem secreta em um poço. Então eles conseguem fugir. Só que durante essa fuga, né, por essa passagem secreta, dá um probleminha e a Gudrid acaba ficando para trás, porque eles são pegos no meio da fuga e ela não consegue fugir. Então ela acaba ficando para trás, né, presa.
Nesse sentido, então, o Thorfinn, que acaba chegando até ali onde está o exército, porque ele foi para lá para tentar resgatar os amigos que foram raptados, fica sabendo que a Gudryd ficou para trás e decide invadir, né, a fortaleza e salvar a Gudryd. E aí começa, né, o fim desse arco, né, com ele decidindo invadir essa fortaleza aqui e salvar a Godrid que ficou para trás, certo? Então, essa é uma breve resenha do volume 9 e 10. Espero que vocês gostem. Se não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha. Não esqueça de curtir, compartilhar, se possível comentar. Até o próximo vídeo. Falou, fui.